Seja bem-vindo a mais um podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje vamos falar sobre a transformação na manutenção industrial. Você já parou para refletir no quanto o custo de manutenção participa no custo final do seu produto? Quer saber como e quando as possíveis falhas no equipamento podem ocorrer? Nesse episódio, nós vamos conversar sobre como diminuir os problemas na manutenção e prevenir os tempos de inatividade. Fica por aí, confere esse papo sobre manutenção preditiva. E para falarmos do tema de hoje, eu recebo um convidado especial, Diogo Couto, especialista em software e soluções da IFM, nosso parceiro e um dos maiores fabricantes de sensores e controladores industriais localizados em todos os principais países. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigada. Por favor, se apresenta, conta um pouco da sua trajetória profissional aí para a nossa audiência te conhecer. Meu nome é Diogo Couto, eu trabalho na IFM, como você já disse, né? Trabalho na área de software hoje, soluções, e já estou na IFM desde 2005, então completei 16 anos esse ano. Trabalhei em vários departamentos, né? A maior parte deles focados em vendas. E faz 1 ano e meio eu aceitei esse desafio novo de vir para a área de soluções e espero que a gente consiga fazer um novo trabalho, né, nessa área. Com E gostaria certeza. de falar um pouco sobre essas experiências. Joia, vamos aproveitar essas tuas experiências e vamos compartilhar um pouco aqui. Diogo, vamos começar falando um pouco sobre essa diferença entre fazer manutenção preventiva e preditiva. O que tem de diferença entre elas? Então, hoje o mais aplicado na indústria de forma geral é a manutenção preventiva, é a manutenção Uhum, baseada em tempo de funcionamento do equipamento, né. Então é a mesma manutenção que hoje é feita nos carros de forma geral, né, você tem aham, lá uma quilometragem ou um tempo de uso, e de tempos em tempos você troca alguns componentes do equipamento que você sabe que eles se desgastam. Então, essa é a manutenção preventiva, você tem paradas periódicas, né, no seu equipamento, na sua máquina, na sua linha, o que você tiver na sua fábrica, e você substitui os componentes de desgaste, né. E uhum, a manutenção preditiva é uma manutenção baseada em tempo, em condição do equipamento. Então imagine que você tivesse um sensor de condição de óleo no motor do seu carro, né. Você não necessariamente teria que fazer substituição desse óleo a cada 10.000 quilômetros, você poderia fazer a substituição desse carro talvez a 12, 15.000 quilômetros, dependendo do seu uso, uhum, né. uhum. Ou também você, poderia fazer essa manutenção, essa troca a cada 7.000 quilômetros. Então depende do uso, da condição de cada sistema. É a mesma coisa com o seu equipamento, a sua máquina. Se você tem um monitoramento da sua máquina, você pode estender a vida útil desses componentes que você teria que fazer a substituição, monitorando a condição real dele, não simplesmente fazendo a substituição desse equipamento, baseado no tempo. Então essa é a principal diferença, né. Na preventiva você faz a troca dos componentes baseados no tempo, na preditiva você faz a troca baseada na condição. Legal. Bom, e aí nesse ponto eu quero avançar um pouquinho nessa ideia. Quando a gente está falando disso, de fazer, de atuar de forma inteligente nessa manutenção industrial, a gente está falando exatamente disso, de ficar monitorando periodicamente os sinais vitais dos equipamentos, tal, coletar esses dados através seja de monitoração ou de inspeção. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são as principais técnicas utilizadas para esse monitoramento periódico. E acrescenta também aí, assim, se eu preciso sempre estar extraindo isso diretamente lá do PLC, se tem outras estratégias. Sim, isso depende do equipamento, da complexidade de cada equipamento, né. É que os equipamentos mais simples você pode monitorar menos componentes, equipamentos mais complexos você precisa monitorar mais componentes e ter uma inteligência, né, para poder casar essas informações. Então isso pode ser simplesmente um monitoramento de temperatura, aí Hum, você pode ter também um monitoramento de condição de óleo, né, monitorando tanto particulado quanto umidade, por exemplo. Você pode ter, espectrometria, né,
um monitoramento de vibração. Então, você tem vários processos que você pode usar para fazer esses monitoramentos, e cada equipamento, cada tipo de equipamento precisa de um específico, né? Você pode Uhum. ter uma câmera termográfica para fazer um monitoramento térmico. Então, depende muito de cada equipamento para fazer esse monitoramento. Mas, sobre a extração dos dados do PLC, não necessariamente. Você pode ter esse monitoramento à parte, né? Também depende muito do equipamento. Às vezes você compra o equipamento já com alguns pontos sensoriados, e aí você já tem esses dados no PLC, que você pode tirar esses dados do PLC. Mas às vezes também é mais simples você simplesmente colocar um sistema paralelo e coletar esses dados fora do PLC. Tá. Quando a gente fala em manutenção preditiva, acho que de cara já vem à mente a gente pensar em ganhos, em benefícios como redução de custo, aumento de produtividade. Mas a gente consegue ir um pouquinho além, extrapolar esses benefícios? Que outros ganhos uma empresa pode conseguir com a manutenção preditiva? Os principais, hoje a gente vê que o maior gargalo, né, em qualquer fabricação é o tempo de disponibilidade de máquina. Então a gente Hum. consegue saber, assim, o principal ponto realmente é o tempo de disponibilidade. Mas você pode ter, por exemplo, um ganho de produtividade, porque o seu equipamento está mais disponível, você pode reduzir Sim, o seu tempo de parada, parada. você pode reduzir o seu custo de manutenção, porque se você sabe quais são os equipamentos que você vai fazer a manutenção e quais são as partes que você vai substituir, você consegue ter uma previsão melhor desses insumos. Então, assim, os ganhos são vários, né? Mas o principal hoje é essa questão da disponibilidade de produção, né? Você evitar perdas de produção e ter mais tempo produtivo, principalmente as plantas que trabalham 24 horas por dia, perda de tempo você não consegue recuperar. Então, o principal benefício hoje é essa questão da disponibilidade mesmo, é a redução do tempo de parada da máquina. E que é um item essencial e crítico nas indústrias, né? Sim, Vamos falar um pouquinho sobre os sensores que podem ser utilizados para esses monitoramentos? Sei que a gente tem as opções aí do sensor cabeado, via Wi-Fi. Qual a diferença entre usar um, usar outro? Quando que é melhor usar o cabeado ou usar o Wi-Fi? Contextualiza um pouco desses tipos de equipamento aí para a gente. sim. A gente tem diferenças principalmente de custo, né, e de benefícios, né, de ganhos que você tem com cada sistema. A gente tem problemas, às vezes, com o cliente que tem problema de infraestrutura, então o sistema sem fio ele vai melhor, né, obviamente, você não tem que se preocupar com cabeamento, você tem menos mobilização na instalação, porém ele é um sistema que tem mais limites, né, é um sistema que ele trabalha intermitente. Então, quando você tem um equipamento que também trabalha num regime que não é contínuo, esse sensor ele não vai bem. Então, você imagina que você tem um sistema de sem fio que faz uma coleta por hora, né? Mas você Uhum. está tentando monitorar uma ponte rolante, por exemplo. E essa ponte rolante, ela não tem um regime contínuo de funcionamento. Você não consegue garantir que na hora que o sensor for coletar aquele dado, ela vai estar trabalhando da forma que você espera, né? Sim. Então, nesses casos, talvez um sistema cabeado, que você consegue monitorar realmente de forma contínua, ele vá melhor, né? Mas, de um lado, você tem ganho em relação a custo de infraestrutura e instalação, do outro lado, você tem ganho em relação à qualidade de informações, né? E isso não só nos sistemas de monitoramento de vibração, mas a gente tem outros sistemas também que cada vez mais a gente tem sensores sem fios, né? E também outro ponto que tem que ser relevado é a questão da qualidade da transmissão, né? Você tem problemas de barreiras, então cada indústria tem suas especificidades que você tem que tratar, e é um pouco mais difícil, às vezes, instalar um sistema sem fio e ter uma boa qualidade de transmissão de dados. Falando nessa questão de infraestrutura, quais são as opções de conexão que esses dispositivos oferecem, né? Como que eu posso estar? Quais são as opções que eu tenho deles com os equipamentos e depois que os dados estão nele, a saída desses dados para os sistemas superiores? Sim, a IFM trabalha muito com o protocolo de comunicação IO-Link. A IO-Link é um sistema aberto, né, é um consórcio de vários fabricantes, e é uma forma de comunicar o sensor com a remota, né? Então é simplesmente uma forma de tirar mais dados dos sensores. Mas falando de comunicação das remotas, você pode ter remotas de campo, e aí você tem vários padrões de comunicação.
com os PLCs, né, os padrões de comunicação industrial. Pode ser uma Ethernet IP, um, eh, um Profinet, um Modbus TCP/IP. Mas a IFM a gente tem esses equipamentos que comunicam com essas redes industriais, e a gente costuma ter também nesses equipamentos uma porta que a gente chama de IIoT, né, que seria a internet industrial das coisas. E essa Sim. porta é uma porta TCP/IP que a gente consegue disponibilizar esse dado de forma independente do que é dado de processo. Então, se você está mandando dados para o seu PLC, são dados que são relevantes para o seu processo. Se você está mandando por essa porta de internet industrial das coisas, são dados que são relevantes para a sua gerência, né, de forma gerencial. E aí a gente consegue disponibilizar esses dados via um MQTT, por exemplo. A gente também tem formas de disponibilizar esses dados via OPC. Então, são várias formas de disponibilizar esses dados, né? A gente chama essa derivação de caminho em Y, né? Então, é importante para derivar o que é automação do que é tecnologia da informação. Então, a gente está falando de opções aí bastante flexíveis, né? De conexão, tanto para cima quanto para baixo, né? Sim, sim. Vamos pensar num caso prático aqui, Diogo. Vamos imaginar que eu tenho aqui na minha planta um compressor centrífugo operando com uma baixa eficiência e ele não está garantindo a refrigeração de uma câmara, por exemplo, que eu preciso a 6 graus, né? Como que eu conseguiria ter alarmes proativos numa situação como essa? Esse problema da eficiência do compressor, ele pode ser gerado por várias causas, né? Mas uma forma de fazer essa medição seria medir a quantidade de ar que ele está gerando e a quantidade de energia que ele está consumindo, por exemplo, né? Sem entrar no mérito de qual é a causa do problema, né? Só detectando essa falta de eficiência, né? Para Isso é uma disparar um das formas que você alarme. pode fazer. Compressor é uma coisa que normalmente ele é alugado, né? E quem dá a manutenção é quem fornece o compressor. Então, às vezes é mais interessante você monitorar a saída, né? E comparar com o que está sendo consumido para saber se esse compressor realmente está perdendo a eficiência de geração de energia, né? Que é uma energia, o ar comprimido é uma forma de energia utilizada na indústria. Mas também há formas, quando o compressor é do cliente, né? A forma de fazer monitoramento da condição do compressor, né? Monitoramento de vibração, temperatura. Então também Uhum. é possível fazer esse monitoramento. Mas o básico, eu acho que para medir essa eficiência energética do compressor, é realmente medir o que ele está gerando, o que ele está disponibilizando de ar comprimido, né, o volume de ar comprimido, e o que ele deveria gerar, e numa linha de histórico, você saber se essa eficiência está dentro do esperado ou não. Tá. Vamos exercitar um pouco aqui o nosso lado consultivo, né? E pensando numa situação em que a empresa monta o seu plano de manutenção, com a sua visão, o que que você enxerga que, em geral, tipicamente, as empresas cometem de erros comuns ao elaborar esse plano, né? O que que, de repente, elas esquecem, falham ou acabam não considerando nesse plano? A gente vê muito dois pecados, né? É o pecado por falta, né, por uma manutenção deficiente, e o pecado por um excesso. Quando você tem um excesso, você gera muitas paradas, você gera troca excessiva de componentes. Quando você tem a falta, você tem a quebra do equipamento, né? Às vezes negligenciou alguma parte do equipamento, você tem a quebra do equipamento que não deveria acontecer, e aí realmente é um tempo de parada muito grande, porque você tem que parar o equipamento, fazer uma substituição muito maior. Vamos pensar num rolamento, por exemplo. Quando você tem uma quebra de rolamento, normalmente você danifica eixo, você danifica mancal, então você tem que ter mais componentes, é uma intervenção muito maior do que seria, por exemplo, uma simples troca de rolamento. Sim. Então a gente vê tanto os dois casos, né? Às vezes é uma manutenção preventiva muito pesada, que você vai trocando componente, trocando componente, trocando componente. É claro, a máquina Uhum. funciona, ela não deixa de funcionar, mas você tem um gasto maior, É, né? E a outra deficiente que a máquina acaba por quebrar. sim. Legal. Diogo, vamos fazer aqui o jogo do verdadeiro ou falso do podcast? Vamos lá. Eu vou te falar algumas afirmações e você vai me dizer se são verdadeiras ou falsas e explicar o porquê que é verdadeiro ou falso. Beleza? Claro, Então beleza, vamos vamos lá. lá. Primeira afirmação. Empresas brasileiras ainda inovam pouco em manutenção industrial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
principalmente se pensar no ponto da manutenção preditiva, né. A nossa cultura aqui é a manutenção corretiva ou preventiva, né. Então, assim, eu acho que ainda tem muito espaço para investimento em manutenção preditiva. Então por isso que eu acho que essa, frase é falsa, né, porque a gente, com a manutenção preditiva, a gente teria muito mais eficiência, então seria uma forma melhor, né, de usar os recursos da manutenção. Inova um pouco mesmo, então, né? Sim. Bom, próxima afirmação. Equipamento novo não precisa entrar no plano de manutenção. Verdadeiro ou falso? Falso, com certeza. Em confiabilidade, a gente tem a curva da banheira, né. Então a gente sabe que a probabilidade de quebra de qualquer equipamento é maior quando ela está no início e no fim da vida útil, né. Então se você tem, por exemplo, um equipamento novo, ele pode ter alguma falha de fabricação de um componente, alguma falha de montagem, só depois que ele entra em funcionamento é que você sabe, que ele está realmente confiável. Então é importantíssimo que o equipamento mesmo novo, ele entre, né, no plano de manutenção e seja Uhum. acompanhado de perto. Show. Próxima afirmação. Manutenção preditiva é difícil de implementar. Mais uma Verdadeiro ou falsa, hein. falso? Mais uma falsa. É. Não é difícil, né, como é uma tecnologia mais nova, ela requer um pouco mais de conhecimento, mas acaba sendo muito mais fácil de usar depois, né, de usufruir desses benefícios que você tem, do que a manutenção, Uhum. baseada em condição ou manutenção corretiva. Então, assim, a implementação ela pode levar um pouco mais de tempo, mas não chega a ser difícil, e depois que você tem implementado, você ganha muito em produção. Então, para mim é falso. Tá bom. Próxima afirmação. Mais é sempre melhor. Mais lubrificação, mais trocas de peças, mais. Mais custo, né. Mais É falso, é falso. A gente já falou um pouco sobre isso é. aqui. Então, assim, o ideal é que você consiga levar o equipamento, né, a utilização de cada parte do equipamento até o limite, né. A gente não quer, por exemplo, trocar uma correia, que ela funcionaria 15.000 horas, mas por, recomendação do fabricante ou por experiências prévias, trocar essa correia com 10.000 horas, né. Uhum. Então o ideal é que a gente tenha realmente esse monitoramento desses equipamentos e que a gente troque, exatamente no momento antes da falha, né, que é a gente vai usar a vida útil total daquela peça, né. Tá. Próxima e última afirmação é a seguinte: quanto mais perto da falha funcional, mais barato fica o meu reparo, porque eu vou gastar só o que realmente eu preciso. Verdadeiro ou falso? Eu diria que verdadeiro, né, porque, é claro, quando você leva um componente até o finzinho da vida útil, você gasta menos com manutenção, né, porque você vai prolongar a utilização desse equipamento, então seu período entre manutenções diminui, na verdade o período aumenta, né, e o custo com as manutenções diminui. Então, quanto mais você conseguir utilizar o equipamento, né, quando você levar ele realmente ao limite, sem parar a máquina, obviamente, ou sem gerar uma falha, né, menos você gasta com manutenção. Legal. E, Diogo, a gente não pode encerrar essa conversa aqui sem deixar algumas dicas importantes para quem está nos acompanhando. Para quem está pensando em começar um projeto de manutenção preditiva, que dicas que você pode compartilhar? Por onde começar? O que fazer? Dá um caminho das pedras aí para gente. Sim, o primeiro passo é fazer um exame, né, do que você tem instalado, os equipamentos que você quer monitorar e saber pelo tipo de equipamento o que que você vai precisar, né. Por exemplo, se você tem uma máquina rotativa, um monitoramento de vibração é mais eficiente, né. Hum. Se você quer monitorar um painel elétrico, de repente você fazer isso por termometria é melhor, né. Então é possível você fazer esses monitoramentos de várias partes dos seus equipamentos, né, eh, com vários sistemas diferentes. Então tem que fazer realmente esse estudo inicial do equipamento, ver o que que você vai precisar de instrumentação e depois o que que vai precisar de um sistema de software para fazer essas coletas de dados. Tem equipamentos mais simples que um historiador resolve, né, você simplesmente vai olhar para um ou 2 dados ao longo do tempo e vai saber, quando você tem uma previsão de falha. Quando você tem um equipamento mais complexo, começa a entrar, a parte de cruzamento de informações, então, ou você tem que ter várias pessoas ali analisando os dados, ou você tem que ter um sistema que vai casar essas informações e dizer para você quando você vai ter você pode esperar essa falha, né.
Então, assim, o ideal mesmo é fazer um projeto, dar uma olhada para o equipamento e ver o que que você vai precisar em relação a hardware, né, em relação a sistemas. Mas, eu acho que isso aí só vai gerar benefício para quem tiver essa ideia, né. Pode ser feito também uma prova de conceito, né, de repente começar pequeno e ir expandindo para as outras áreas da fábrica. Eu acho que vale bastante a pena investir nesse ponto. Bacana, tenho certeza que vão ter muitas pessoas empolgadas aí para começar, pelo menos algumas iniciativas nesse sentido. Diogo, muito obrigada pela conversa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o público e estou sempre à disposição. Obrigada pelos insights, pelas contribuições. E obrigada a você que nos acompanhou. E se você também curte, é ligado em transformação industrial, jornada digital e inovação, não pode perder essa conversa semanal que falamos sobre os principais assuntos ligados à indústria 4.0. Semana que vem, receberemos a Microsoft para um papo sobre cloud computing. Aqui é o lugar das top trends em indústria 4.0, canal da Aquário Software, uma empresa de 37 anos dedicada a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixe seu like e siga nossas plataformas Aquário Software no YouTube, Spotify, Apple, Deezer. Até semana que vem. Tchau, obrigado.